Bom dia a todos. Então, nessa aula nós vamos estar terminando o texto que eu pedi para vocês lerem, que vai ser usado na nossa última prova, né, na terceira PA, que é sobre a máscara da sanidade. E nesse texto, a gente estava falando a questão da psicopatia quanto à nomenclatura, e falamos aqui que a psicopatia na área jurídica, ela é compreendida como sinônimo de TPAs, mas que não seria, porque os critérios de avaliação para diagnosticar um psicopata é diferente de quem tem esse transtorno de personalidade antissocial, né? E falamos, só vendo aqui até onde eu fui. E nós falamos dos estudos da neurociências, começamos a falar lá do caso Phineas Cage, que inclusive é um dos fóruns que eu passei para vocês. E o caso do Phineas Cage, lembrando, ele teve um acidente que uma barra de ferro atravessou o rosto dele e atacou o lobo frontal. E o caso dele contribuiu para o estudo da neurociências. Por quê? Como os médicos não retiraram essa barra de ferro, porque naquele momento entenderam que se retirasse ele poderia morrer, eles começaram a estudar o cérebro dele, né? O que tinha acontecido, porque ele não sentia dor, ele não sentia nada. A única coisa que ele sentiu no momento do acidente foi uma tontura. Ele não ficou nem internado, só que depois ele passou a ser violento, uma pessoa agressiva, violenta. E aí eles começaram a estudar o que tinha acontecido, o que o levou a agir daquela forma, a mudar tanto a sua personalidade. E aí ele foi diagnosticado aí com essa lesão no lobo frontal. A partir de então, foram estudados que com os avanços da neurociência, percebeu-se que toda lesão no cérebro, principalmente nessa região do lobo frontal, ela ataca o comportamento do indivíduo, né? Que é o objeto da nossa matéria, que é exatamente sobre comportamento desajustado. E por isso que foi criado aí alguns estudos, né? Desenvolvidos algumas técnicas na área da psiquiatria, tais como a lobotomia, em que o instrumento usado é um picador de gelo, cujo objetivo é atacar exatamente essa área do lobo frontal para anulá-la. Porque a ideia até então dos estudos nessa área é que se houve a lesão no lobo frontal e você consegue anular essa sinapse, né? O cérebro seria um conjunto de sinapses que faz comunicação, né? Esse indivíduo ele mudaria o seu comportamento, tanto pela lobotomia como por outra técnica conhecida como eletroconvulsoterapia. E então, a partir dele foi feito esses estudos, eles conseguiram perceber depois em outros casos, o mesmo padrão de comportamento em indivíduos que tinham lesões nesses córtices pré-frontais da superfície ventral orbital no lobo frontal. Então, eles começaram a perceber que havia uma relação com isso. E, a partir de então, eles foram desenvolvendo essas técnicas e até o caso dele contribuiu para o avanço nessa área, inclusive, quanto a diagnóstico, quanto a exames que na época não existia, né? Bom, e lembrando que a psicopatia, ela é um termo associado também à sociopatia. A diferença é que o sociopata é um indivíduo que tem esse desvio de personalidade, né? Ou essa personalidade única, e só que ele viola normas de conduta. Então, lembrando que eu já tinha falado, nem todo psicopata é criminoso, nem todo psicopata é violador de norma de conduta, certo? Quando ele passa a violar essas normas, esse psicopata ele é chamado de sociopata. Bom, aí terminando esse texto, ele traz para nós algumas características do psicopata, que está lá na página 167, em que eles, segundo o texto, o autor, eles costumam ser violentos, eles têm uma escala própria e particular de valores, reforçando que psicopatia é um desvio, na verdade, de personalidade, né? É uma característica individual do modelo de pensamento, de sentimento, de comportamento. Por isso que
vários pesquisadores, estudiosos do tema, dizem que psicopatia não poderia ser tratado como sinônimo de TPAs, porque o critério exatamente seria esse. Enquanto a psicopatia trata deste desvio de personalidade, o transtorno de personalidade antissocial, ele cuida do desvio de comportamento, né? E aí você tem aí umas características que seria do psicopata. Ele é egoísta, ele é impulsivo, agressivo, não tem remorso, é bruto, ele tem surtos de agressividade. Você está conversando com a pessoa, de repente ele surta, é frio, o comportamento. Se o psicopata for um cara inteligente, né? Porque tem duas características, né, que vão atuar aí até na ação desse psicopata. Se o psicopata é mais inteligente, ele é menos inclinado a comportamento violento e ele acaba sendo seguido principalmente pela massa, porque como ele tem uma forma de ver o mundo diferente, uma forma de pensar única, ele convence, ele tem uma capacidade de verbalizar, de convencimento, de oratória, em que ele comunica com a massa, e a massa acaba seguindo esse psicopata. Então, esse indivíduo ele passa a ser o líder, né? E até em alguns casos tido como heróis. Agora, os psicopatas menos inteligentes, eles são mais violentos e a tendência deles é irem para o lado do crime. Só que exatamente em razão dessa sua inteligência menor, né? Eles têm um mau resultado. Muitas das vezes eles são pegos, né? Mais facilmente do que um indivíduo que não tivesse psicopatia e que cometesse vários crimes, porque ele acaba deixando rastros. Uma característica do psicopata, quando ele quer ser violento, quando ele é violento e comete crime, é que ele tem esse padrão. Então, ele tem uma razão de praticar um crime contra uma pessoa, X. Ele tem um objetivo, ele quer ver o que acontece com um órgão tal, por exemplo. Então, ali ele pode dessecar a pessoa. Então, a mente dele funciona de uma forma diferente. Então, justamente com essa característica associada, né? Isso tem estudos sobre isso, dados estatísticos, que o indivíduo menos inteligente com esse quadro de psicopatia, ele tende a ser mais violento e ele é mais facilmente pego, né? Justamente por causa da falta de administração que ele tem. Ele tem uma dificuldade de administrar e de organização da sua vida, né? Agora, o indivíduo que é inteligente, ao contrário, eles tendem a ser bem-sucedidos, igual eu falei, eles podem ser idolatrados, são tidos até como heróis. E em um ou em outro caso, eles não se sentem responsáveis por seus atos, né? Sua defesa é aloplástica, ou seja, eles não têm medo nem do presente nem do futuro. Eles vivem aquele momento que tiver que ser, será. Bom, aqui tem outras características, depois que vocês quiserem ler. Agora, veja bem, essas características que eu disse são características comuns em indivíduos normais. Né? Então, eu não posso ver uma pessoa que tem certas características idênticas a essa e falar que ela é psicopata. Né? O problema da psicopatia é esse padrão de conduta que você verifica constante. É a mesma coisa do Divertidamente, aquele desenho que eu pedi para vocês assistirem. Uma coisa é a pessoa ser triste, isso faz parte do nosso cotidiano. Outra coisa é diagnosticar isso como depressão. Né? Então, são quadros diferentes. E lembrando que a contribuição da neurociências para a psiquiatria é exatamente os exames que são feitos nos hormônios, né? Que compõem o nosso sistema cerebral e que a taxa baixa desses hormônios indicam que o indivíduo tem esse diagnóstico. Então, para você falar que o cara tem depressão, você tem que passar por exames, olhar realmente como que está a serotonina, ocitocina e demais hormônios. Com esse diagnóstico você vai falar. Você não pode simplesmente ver uma situação de tristeza e falar, o fulano tá depressivo. São situações totalmente diferentes, tá? Então, um indivíduo normal, ele tem esses momentos de impulsividade, agressividade, de explosão. O problema é essa constância, esse padrão repetitivo. Lembra que tanto a psicopatia como a TPAs, ela é uma evolução, por exemplo, do TOD
que é o transtorno obsessivo compulsivo, que vai para o TC, que é o transtorno de conduta. E uma das características que elevam essa evolução dessa doença, né, para o TPAs, porque eles são diagnosticados como, eles estão lá como doenças mentais, né, no DSM-4, é que esses indivíduos, eles têm uma baixa taxa de serotonina e uma alta taxa de testosterona. Isso aí é uma bomba relógio. Então, por isso que tem que passar por exames, fazer os testes, ver o que está acontecendo e controlar a serotonina e a testosterona, que vai ajudar a reverter esse quadro aí desse tipo de transtorno, tá bom? Bem, pessoal, aqui nós falamos então da questão da psicopatia, fechamos essa parte e vamos entrar aqui no texto que eu pedi para vocês lerem, tá? Então, eu já tinha falado na última aula, tenho certeza que todo mundo assistiu, porque tem muita gente assistindo a minha aula. Então, eu vou começar aqui com um debate e eu já vou chamar quem quer começar a falar do texto. Quem quer começar a falar do texto? Professora, na hora que você falou depois de debate, para mim travou o áudio. Tem como você falar de novo, por favor? O debate é sobre aquele texto, a importância da psicanálise para o direito, uma análise da formação de serial killer sob uma perspectiva freudiana. Ele está no fórum de vocês, deixa eu só confirmar aqui. O fórum 3. Na última aula que nós tivemos, eu falei que nós teríamos o debate desse tema, porque eu estaria corrigindo os fóruns. Aí eu corrigi já o fórum 1, corrigi o fórum 2 e ficou faltando o fórum 3. E eu falei que seria nessa aula. Ele está bem no fórum 3, no segundo, no item 2 aí, ó. Aí na hora que você clica, tem o texto. Entendi. Obrigado. Serial killer. Oi? Oi? Vou printar aqui de novo. Tá ouvindo, pessoal? Sim. Então tá, alguém quer começar a falar sobre o texto? Pessoal, então todo mundo vai ficar sem nota, tá? Eu vou anotar aqui. Eu vou explicar o texto. Quem quiser intervir, intervenha, mas era para vocês puxarem o debate. Vamos lá. O texto aqui, ele está falando da psicanálise, da correlação da psicanálise com o direito para o estudo da criminologia. A criminologia é uma ciência que estuda os crimes, ela não se confunde com o direito penal. A criminologia, ela é uma ciência interdisciplinar, ela envolve diversas áreas do saber, né? Sociologia, psicologia, direito, e é diferente do direito penal que estaria limitado aí na área jurídica. Bom, então, o objetivo do autor aqui, o autor desse texto, deixa eu ver o nome dele aqui, é o Caio Murat, Iron Albuquerque e a Luana Batista. O objetivo do texto deles é refletir acerca da importância da psicanálise para o estudo da criminologia nos casos dos crimes cometidos pelo serial killer, né? Serial killer seria um padrão aí de psicopatia.
e estudando aí a questão dos aspectos psicológicos. O objetivo do texto deles é refutar a teoria de César e Lombroso. Segundo César e Lombroso, o indivíduo nasce já com predisposição a ser assassino. Então, esse indivíduo não teria tratamento. E aí, essa teoria de César e Lombroso, eu escolhi esse texto até mesmo em razão daquele caso que nós estudamos, que eu apresentei para vocês, da Beth, né, que é a ira de um anjo, que mostra que o indivíduo tem sim como ter essa situação revertida, se ele for tratado, né? Até o caso aí do Phineas Cage, se ele tivesse recebido um tratamento na época, tivesse conhecimento de qual tratamento aplicar, ele não teria passado o que ele passou, né? Ele, no fim, ele morreu com crise de epilepsia, né? Bom, a criminologia, então, ela estuda a questão dos crimes, e há 3 escolas de referência que o autor comenta aqui no texto dele. A primeira, eles falam da escola clássica, em que o delito seria reconhecido como infração à lei ou ao pacto social. Então, eles acreditavam nessa escola clássica que o crime era uma consequência da vontade livre e consciente do autor. Então, todo mundo que cometia crime, ele sabia o que estava cometendo. Logicamente, essa escola clássica não é aplicada no direito brasileiro por força dos artigos 26, 27 e 28 do Código Penal, em que reconhece algumas situações que o indivíduo não tem essa vontade livre e consciente, porque ele não tem consciência do que ele está cometendo, que são os indivíduos aí considerados pela lei como inimputáveis ou semi-imputáveis. Dentre eles, nós temos indivíduos aí diagnosticados com doenças mentais, por exemplo, o transtorno bipolar, o esquizofrênico, um quadro depressivo. O indivíduo que tem algum desses diagnósticos e comete crime, ele é inimputável. Aliás, se ele comete um delito, né, melhor dizer assim, ele é inimputável porque ele não tem conhecimento, ele não tem como, ele não tem essa vontade livre para associar que realmente aquilo que ele cometeu seria errado, né? E aí, o que o direito penal faz? Esse indivíduo, ele vai para as medidas de segurança. Ele não passa pelas medidas punitivas, né, do sistema penal, que seria ou a detenção, ou a reclusão, ou a interdição de direitos e assim por diante. Ele passa, na verdade, pela medida de segurança, que pode ser detentiva, em que ele fica recluso lá nos HCTPs, que são os hospitais de custódia e de tratamento psicológico, ou então ele vai, tratamento psiquiátrico, desculpa, ou então ele vai ser encaminhado para internação ambulatorial. Um desses casos aí é que seriam as medidas de segurança aplicáveis para esses indivíduos considerados inimputáveis em razão da sua doença mental, né? Então, não se aplica aqui essa teoria clássica. Nós teríamos, depois dessa escola clássica aqui, a escola positivista, que é exatamente de César e Lombroso. César e Lombroso, então, ele defendia e idealizava, né, que o crime seria um pré-constituído, um fruto de um determinismo, ou seja, um indivíduo já nascia propenso, determinado para cometer crime, já era da natureza dele. Portanto, esse indivíduo não teria nenhum tratamento. Então, essa ideia de Lombroso bate de frente com os estudos na área da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, que é o objeto desse estudo aqui. Aqui ele faz uma correlação exatamente dessas escolas com a psicanálise, porque a psicanálise prova, conforme nós estudamos lá em Freud, nas etapas de desenvolvimento psicossexual do indivíduo, esse desenvolvimento afeta, sim, a formação da psique, por isso que são chamadas etapas psicossexuais, né? O desenvolvimento sexual do indivíduo vai afetar na psique e nas emoções desse indivíduo. Isso é tão interessante que os estudos apontam que o indivíduo, ele pode desenvolver tanto TPAs como a psicopatia em razão de ter sofrido violência sexual na infância. Então, os estudos apontam 4 por 1, a propensão de 4 vezes mais
segundo os dados estatísticos, esses indivíduos que passaram a ter esses dois tipos de transtorno, quando vai estudar o histórico deles, eles foram vítimas de violência sexual na infância. Então, é por isso que esses autores escrevem essa relação dessas fases sexuais com esse transtorno, né, que o indivíduo passa a desenvolver, ou transtorno de comportamento, ou transtorno aí de personalidade. Então, há uma correlação muito interessante e muito grande. Lembremos também que essa correlação é associada aos hormônios, né? Reforço aí para vocês, a baixa serotonina com o aumento da testosterona, que é um hormônio eminentemente masculino, ele contribui para o desenvolvimento desse tipo de transtorno. Então, propositadamente, eu passei o caso Bev, porque ela seria uma exceção, né? Então, você tem a proporção, segundo os estudos, de 4:1, 4 vezes mais pessoas do gênero masculino desenvolvem esse quadro de transtorno em relação a 4 homens em relação a uma mulher, ou 4 meninos em relação a uma menina. Então, a propensão, quando a gente vê aí nos presídios da vida, né, de pessoas que têm esse diagnóstico, lembrando que no direito penal, para a prática forense, a TPAs é sinônimo de psicopatia, e nos dois casos eles são condenados como presos comuns, né? Então, eles não enquadram aí como doentes mentais. Não se aplica para eles medidas de segurança, não. Eles respondem pelo crime, inclusive com agravante. A propensão também de um criminoso com esse perfil de TPAs ou psicopatia receber agravante por conta do requinte de crueldade dos crimes que eles cometem é também muito alta em relação ao indivíduo normal. Igual forma, 3:1, a proporção 3 vezes mais, esse indivíduo vai receber mais esses agravantes do que um indivíduo normal. Então, o direito penal, lembrando, ele compreende que só enquadraria nos casos do artigo 26, 28 do Código Penal aqueles indivíduos que não têm controle das suas emoções. Então, para o direito penal, tanto quem tem TPAs como tem psicopatia, eles têm controle das emoções, então eles respondem normalmente por seus crimes, né? Então, aqui, quando a gente fala aqui dessa escola de César e Lombroso, os estudos apontam que tem sim como você tratar, como aconteceu com Bess. É possível desenvolver sim a psicopatia em meninas, mas isso é raro. E quando a gente vê a história de Beth, ela confirma essa estatística, né? Ela foi vítima de violência sexual do pai ainda bebê, né? Ela ainda bebê, com 6 meses, 7 meses, 1 ano, ela foi lembrando o que o pai fazia com ela, né? Então, ali ela foi tratada, cuidada, e a gente não pode afirmar que foi curada, né? Lembrando que a psicopatia, se é um traço de personalidade, como que você vai curar? Você faz a pessoa compreender a sua persona e mudar de atitude, filtrar aquilo e desembocar essa energia que Freud chama de libido para outra área, né? É possível tratar desviando esse foco, essa atenção para outra área. E lembrando também que o indivíduo que tem um diagnóstico de doença mental, qualquer diagnóstico voltado a doenças da mente, algum transtorno mental, é para sempre. O que ele consegue é controlar suas emoções e que isso não vire mais um estupim, né? É mais ou menos você ser portador do vírus da gripe. Né, o que você controla é que esse vírus fique no seu corpo dormindo, né? Você é o portador, mas ele não desenvolveu. E, então, há momentos que você fica gripado, que ele desenvolve, mas há momentos que você tem toda uma tática para anular esse vírus, que é alimentação, esporte, não é assim que a gente faz? É a mesma coisa do cérebro. Só que os instrumentos usados são outros, né? Para a gente poder conseguir controlar isso nunca mais aflorar. Então, eu, por exemplo, já falei para vocês, eu tive um diagnóstico de pânico em 2012.
Desde então, eu nunca mais, eu fiz o meu tratamento 1 ano na psiquiatria, tudo certinho, tomei meus remédios tudo certinho, e depois eu fui me conhecendo e fui fazendo terapia, e aí o que acontece? Nunca mais eu tive crise como eu tinha antes. Eu tenho uns momentos que eu sei que eu estou entrando em pânico, mas eu já consigo controlar para não virar aquele gatilho que parece um vulcão explodindo, que você pensa que você vai morrer. Então, desde então, nunca mais tive aquela crise daquela forma. Eu consigo controlar de tal forma que quando minha crise vem, e que na verdade ela somatiza para o corpo, né? Quem tem pânico sabe o que eu estou falando. Você tem uma sensação que está tendo infarto, todas as sensações possíveis, calafrio, o lado seu direito todinho começa a formigar, você sente falta de ar, você acha que não vai respirar, parece que sua língua está enrolando. Ai, ai, o que o cérebro faz, né? O que o hormônio faz com a gente? Então, você tem técnicas, eu utilizo a técnica da respiração. Com essa técnica da respiração, eu consigo controlar de tal forma que a minha adrenalina, a minha ansiedade, ela vai para as pontas dos meus membros, né? Os dedos, os pés, eles ficam de tal forma tão dormentes que eu controlo, vai tudo para lá, que se alguém botar uma agulha em mim, eu não sinto, que ele está todo formigando, porque a tensão do meu corpo eu levo tudo para esses polos, né? Justamente para fazer isso aqui extravasar. Então, tem técnicas que a gente consegue fazer para controlar isso. E o Freud já explicava essas técnicas aqui nesse estudo dele. Então, é possível tratar um indivíduo? Claro! E é possível que esse indivíduo tendo um quadro desse nunca mais desenvolva? Sim! Para isso, precisamos conhecer a nossa mente, né? Nós conhecemos e buscamos conhecimento em tantas coisas e o mais importante a gente acaba não fazendo, que é conhecer a própria mente. Bom, nesse caso, então, aqui nessa teoria psicanalítica, que vai em confronto aí tanto essa teoria positivista e a clássica, Freud vai falar aqui das etapas da formação do indivíduo conforme sua sexualidade. E ele dá o nome a essas etapas conforme o desenvolvimento da libido nessas etapas, né? Então, ele vai falar da etapa oral, que a libido estaria concentrada na boca, a etapa anal, que a libido estaria concentrada no ânus, e aqui o autor não fala de todas as etapas, ele vai para a etapa fálica. Fálica tem a ver com falos, né? O que seria falos? Falo, aliás, falo é associado a pênis. Então, na etapa fálica, a concentração, tanto no menino como na menina, está no objeto, na libido pênis, né? Aí você fala assim, mas a menina no pênis, sim, por uma questão cultural, que quando Freud fez os seus estudos, eu imagino como que seria a sociedade. Se hoje é machista, imagina lá, nessa época em que ele desenvolveu os estudos da psicanálise. Então, e até hoje eu conheço mulheres que nunca olhou para o seu órgão genital. Se você falar assim, você sabe a diferença do seu canal da uretra, do seu canal da vagina e do seu clitóris? Elas ficam horrorizadas. Elas ficam assim, como? Ué, como você pega um espelho e olha lá e confere. Então, assim, é uma questão cultural. O que Freud observou nisso é que é normal a criança olhar o órgão masculino e compreender aquilo ali como fazendo parte da cultura, por isso que ele fala da fase fálica, mas para a mulher não, aquilo é escondido, então não pode ser visto, né? Então, não, a mulher não pode olhar, não pode ver. Por isso que Freud fala do complexo de Édipo, que é tanto aplicado para menino como para menina. E esse complexo de Édipo vai desencadear problemas de ordem para o resto da vida, até adulta do indivíduo, problemas de ordem de comportamento, de personalidade. Inclusive, Freud fala do homossexualismo, ele está exatamente nessa fase fálica, em que o objeto de desejo do menino, por exemplo, que deveria ser a mãe, e ele compete o amor da mãe com o pai, quando esse menino tem uma decepção, nesse momento em que ele deveria passar por essa etapa de amor à mãe, e ele decepciona profundamente, e ele inverte esse amor para o pai, e a mãe passa a ser a competição
com esse pai, ele desenvolve aí o homossexualismo, e a mesma regra para a menina. Então, isso é bem interessante que Freud fala aqui, e ele vai falar que isso vai ser para o resto da vida, porque se não for tratado na época, né? Você tem formas de tratamento, mas se não for tratado na época, é difícil voltar e a ter esse outro olhar, porque você tem que atacar exatamente o que eu tenho falado com vocês, que é o id. Lembra que para Freud o id, ele é comparado a um iceberg. Um iceberg que está todo ele debaixo do oceano. Só a ponta do iceberg que aparece é o consciente. O resto tudo é o subconsciente. É ele que manda no indivíduo, ele que faz o indivíduo ser, agir, né, e ter. Porque as frustrações do ser impedem o indivíduo de ter. Isso é bem interessante. Então, Freud, ele fala que tem uns momentos que você vai trabalhar e você identificando onde foi esse problema que o indivíduo teve, né, essa quebra desse ideal aí, ou dessa frustração nessa etapa da sexualidade que foi fixada, ele chama isso de fixação, quando uma etapa da personalidade sexual não vai para frente, não vai adiante. Tem indivíduos que são fixados na etapa oral, né? Então, por alguma frustração ou por um excesso de desejo ali na fase oral, houve fixação da libido ali. Esses indivíduos vão ser propensos a comer muito, eles vão ser propensos a ser obesos, né? Eles têm uma propensão também a ter algum problema relacionado a chupar dedo, por exemplo, né? Roer unha. Seria concentração aí na fase oral. Em algum momento concentrou essa libido e ele pode trazer esse distúrbio. Se o indivíduo, por exemplo, teve um problema no treino do toalete, que nós já estudamos, que é aquele momento que o indivíduo tem que entender que ele não precisa mais fazer o cocô na fralda e nem o xixi na fralda, que existe a privada, e ele vai ser ensinado, ele tem a concentração já nessa fase da libido, dependendo ou se ele gostar muito dessa educação ou se ele gostar pouco, né? Por isso que eu falo que o ser humano é muito complexo. Tanto o excesso como a falta, ele desenvolve distúrbios no indivíduo, né? A gente tem que encontrar o equilíbrio. Então, se esse indivíduo passa por um momento de frustração aí, ou um excesso de que a gente chama de menino mimado, né? Um excesso de mimo em determinada fase, você também desenvolve indivíduos aí problemáticos, bastante problemáticos. Um dos problemas na fase anal seria, por exemplo, desenvolvimento de gastrite, doenças do trato gastrointestinal, né? Dificuldades de defecar, né? Porque se a gente for olhar lá nessa fase aí dos mais ou menos que ele aprende a fazer cocô 3 anos, 2, isso vai depender muito do indivíduo, ele ficava segurando muito, com medo de apanhar, então aquilo acaba desenvolvendo outros tipos de sintomas na pessoa. Lembrando que tem pessoas que já nascem com com distúrbios físicos, tá, gente? Estou falando aqui de questões emocionais e psicológicas, e nem sempre elas são associadas ao físico. Agora, uma coisa é certa, elas contribuem para doenças físicas, isso é somatizado no corpo, tá? Os distúrbios psicológicos adoecem a pessoa fisicamente. Agora, tem gente que tem problemas físicos e que tem uma mente brilhante. Vamos longe não, vamos falar aí do caso do Stephen Hawking, né, que falou da teoria de tudo. Não sei se vocês já ouviram falar, inclusive ele morreu recentemente. O cara era brilhante e numa cadeira de rodas. Então, assim, você tem pessoas que têm doenças que você fala assim, mas como que o cara, né? A mente dele é saudável, o corpo não é, mas a mente é. Bom, então, aqui, então o autor ele fala dessas fases apenas oral, anal e fálica. Ele não desenvolve, ele não chega na fase genital e nem na fase da latência. Ele fica nessas aqui. Ele concentra nelas. Aí ele vem falando da criminologia e da psicanálise, né? Que a criminologia é uma ciência que nasce no século XX, com a publicação da obra O Homem Delinquente, de César Lombroso. Então, César Lombroso, ele seria o precursor dessa ciência, né, chamada criminologia, que baseia-se na observação de fatos e práticas
associadas a crimes, né? E aqui, depois dele ter falado aqui dessas escolas, que são as escolas clássicas, escolas positivistas, ele vai para Freud, que Freud defendia que é possível você controlar isso e que muitas vezes o indivíduo comete crime em razão desse superego que se encontra aí lutando com o id, né? O instinto quer aflorar e o superego ele quer reprimir. E o ideal é que houvesse o equilíbrio entre esse instinto e o superego, mas muitas vezes não é possível, e essas forças que são reprimidas no indivíduo, uma hora elas explodem, né? E elas explodem, infelizmente, para alguns na forma de crime. Bom, aqui o autor fala dessas fases sexuais que a gente já mencionou, e nós temos aqui a formação do serial killer. O autor aponta aqui que é diferente o serial killer, a ideia de serial killer, para o assassino em massa. Então, o serial killer também é conhecido como assassino em série, né? E o assassino em massa seria aquele que ele mata sem critério, ele não tem escolha, ele mata mesmo, mas ele não tem um padrão para escolher as suas vítimas. O serial killer, ele tem um padrão, então o assassino em série, ele vai escolher e ele vai ter sempre aquele perfil, se observar esse perfil, você consegue pegar o serial killer, lembrando que muitos deles são menos inteligentes do que os outros indivíduos, né? Segundo o texto, os estudos apontam. Bem, pessoal, esse aqui é o texto. Nós, então, falamos aqui, fechamos aqui essa parte do comentário do fórum, logo mais a nossa aula termina. E aí fica a ver dos colegas que ninguém teve nota de debate, tá bom? Porque o pessoal parece que não está estudando, não está lendo, não sei o que está acontecendo. Mas fica aí o recado para vocês. Bom dia a todos. Alguma dúvida? Não. Então tá. Não, professora, obrigado.